Olá, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao Santidade Sem Limites. Nós falamos no último vídeo sobre a tibieza. Aprendemos de Santo Afonso Maria de Ligório o que é a tibieza e que a tibieza simplesmente desagrada a Deus. Nós vamos, a partir de hoje, meditar em 5 passos dos ensinamentos de Santo Afonso para aprendermos a sair da vida de tibieza. Fica conosco que nós temos muito a aprender nesta série de vídeos. Roda a vinheta. Nós aprendemos no nosso primeiro vídeo que a tibieza desagrada a Deus. A mornidão, a frouxidão de espírito, a preguiça espiritual nos afasta cada vez mais da presença de Deus. Mas enfim, como vencer a tibieza? É isso que nós vamos aprender e nesse primeiro vídeo nós vamos ver o primeiro passo que Santo Afonso de Ligório nos ensina para vencer a tibieza. Para que nós possamos entender como vencer a tibieza, primeiro nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. São Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, vai nos mostrar qual é a vontade de Deus a nosso respeito. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então a base do nosso estudo, do estudo de Santo Afonso, é o desejo de Deus para a nossa vida. E Deus deseja ardentemente que nós sejamos santos. A nossa perfeição é o desejo de Deus para a minha, para a sua, para a nossa vida. E quando nós olhamos os ensinamentos de Santo Afonso vai nos dizer que são 5 os meios para vencer a tibieza. O desejo da perfeição, a decisão de alcançá-la, a meditação, a comunhão frequente e a oração. E hoje nós vamos meditar o primeiro ponto, o desejo de perfeição. São Lourenço Justiniano vai nos dizer o seguinte: os santos desejos são asas que nos fazem voar da terra. Por um lado, eles nos dão força para caminhar na perfeição. Por outro lado, eles nos aliviam os sofrimentos da caminhada. O primeiro passo para nós caminharmos na perfeição e sairmos da vida de tibieza é desejar a perfeição, querer sair do estado de mornidão e viver um estado de plena comunhão com Deus. É o desejo, é de querer ser perfeita, aquele desejo ardente que vem no coração de eu quero ser perfeito, eu quero ser santo. Quem deseja de verdade a perfeição, nunca deixe de progredir nela e, se não desanimar, vai consegui-la. Aquele, porém, que não a deseja, andará sempre para trás e se torna mais imperfeito do que no começo. Isso nos ensina Santo Afonso. Então, quanto mais nós desejarmos a perfeição, mais nós vamos progredindo na vida de santidade. Então, quando nós não almejamos, não desejamos ser santos, definitivamente ficamos pelo caminho. Tanto não só ficamos pelo caminho, mas Santo Afonso vai dizer que quando nós não miramos a nossa santificação, não desejamos a nossa santificação, em vez de simplesmente pararmos pelo caminho, Santo Afonso nos ensina que nós voltamos, nós andaremos para trás e nos tornaremos mais imperfeitos do que no momento em que nós começamos. Então o desejo de querer ser santo é o que primeiro tem que brotar na minha, na sua e na nossa vida. Querer ser santo, ter aquele firme propósito de cumprir a vontade de Deus na nossa vida. E na caminhada para Deus, quem não avança sempre retrocede, arrastado pela correnteza de nossa natureza corrompida. Ensina Santo Agostinho. A nossa natureza humana é corrompida pelo pecado original. E se nós não decidirmos caminhar adiante, rumo à direção de Deus, à vontade de Deus, que é a nossa santificação, se não tivermos esse desejo, Santo Agostinho nos diz que nós retrocedemos. Então o ensinamento dos santos doutores vão todos na mesma linha, que nós temos que desejar a nossa santificação e caminhar na direção da nossa santificação. Então nós temos que cada vez mais desejar e caminhar rumo
a vontade de Deus, que é a nossa santificação. Agradam ao Senhor tanto os desejos como se já fossem realizações. O nosso desejo de querer ser santo, aos olhos de Deus, tem o mesmo peso, o mesmo valor, como se nós já tivéssemos realizado. Então Deus se alegra quando nós desejamos ser santos. Isso nos ensina a outra santa doutora da igreja, Santa Teresa d'Ávila. Deus não concede muitas graças importantes, senão para quem muito desejou o seu amor. Caminhar, ter o desejo de perfeição, caminhar rumo à vontade de Deus, nada mais é do que desejar o amor de Deus, desejar estar na presença de Deus, no amor de Deus. E nos ensina Santa Teresa que Deus não concede muitas graças muito grandes, a não ser para aqueles que desejam ser santos e desejam caminhar na perfeição rumo à vida com Deus. Deus não deixa de pagar qualquer bom desejo. Se nós temos o desejo de ser santo, temos que ter a certeza que Deus não deixa de pagar cada desejo bom que nós temos, nos ensina Santa Teresa d'Ávila. E aqui vai um ensinamento de Santo Afonso que tem que ser a chave para a nossa vida. Satanás, nos ensina Santo Afonso que ele faz, quando nós temos o desejo em ser santo, Satanás logo nos traz o escrúpulo de achar que nós estamos sendo soberbos, orgulhosos, de que nós queremos ser santos, dá a entender que é o orgulho. Então Satanás ele vai plantar isso na nossa cabeça, vai plantar isso na nossa mente. Nós temos que entender, estar em vida de oração para entender a cilada que o inimigo está armando sobre a nossa vida. Qual é a astúcia do inimigo? Fazer com que nós olhemos para o nosso pecado e ficarmos presos no nosso pecado e não termos coragem de desejar a santidade, de achar que nós somos miseráveis e indignos. E sim, nós somos pequenos, miseráveis e indignos. Porém, nós podemos, como diz Santa Teresinha, apesar da nossa pequenez, de almejar a santidade. E o que nós fazemos com o nosso pecado? Santo Afonso vai dizer que até os nossos pecados são motivos para nos inspirar o desejo de santidade. Afinal, já nos diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, 28, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós amamos a Deus, até nosso pecado concorre a nosso favor. Hugo, você está louco? Como assim o pecado pode concorrer a nosso favor? Olha o que nos ensina o Santo Doutor. Mesmo os pecados cometidos podem concorrer para a nossa santificação, na medida em que sua lembrança nos faz mais humildes. É necessário olhar os nossos pecados e todos os pecados em que nós cometemos precisam nos tornar mais humildes, porque o pecado mostra a nossa pequenez, mostra o quão decaída é a nossa natureza. Precisamos olhar para ele, nos reconhecer fracos, miseráveis e trabalhar a humildade na nossa vida. Na medida em que sua lembrança nos faz mais humildes, mais agradecidos às graças que Deus nos deu, depois de tantas ofensas, o pecador deve dizer: nada posso, nada mereço, a não ser o inferno. Nós temos que reconhecer que pela nossa pequenez, a nossa miséria, a nossa natureza decaída, merecemos a não ser nada além do inferno. Mas sirvam a um Deus de bondade infinita, e Ele prometeu ouvir a todos que lhe pedem alguma coisa. A bondade de Deus, o amor de Deus é tão grande, que quando nós olhamos o nosso pecado e nos reconhecemos indignos, pequenos, porém corremos atrás de Deus e pedimos a Deus a graça da santificação, Deus se alegra e promete ouvir a todos que lhe pedem alguma coisa. Já que ele me livrou da condenação e quer que eu me torne santo, oferecendo-me sua ajuda, então posso me tornar um santo. Não com minhas forças, mas com a graça de Deus que me sustenta. Afinal, tudo posso naquele
que me fortalece. Então, Santo Afonso está nos ensinando que o desejo de santidade, o desejo de estar num caminho de perfeição é o primeiro passo para abandonarmos a vida tíbia, para abandonarmos a mornidão. E temos que aproveitar até os nossos pecados para sair desse estado de frouxidão. Como? Nos reconhecendo humildes, pequenos e recorrer insistentemente à graça de Deus. Correr atrás daquilo que Deus tem para nos dar, porque afinal, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Reconheça o pecado, reconheça-se miserável e deseje ser santo. Deseje sair do estado a qual você se encontra, a qual eu me encontro, a qual todos nós nos encontramos, um estado de mornidão e de frouxidão. Se você olha para o teu pecado e fala que você, olhando para ele, você é incapaz de ser santo, nós precisamos sim aproveitar que nós nos reconhecemos pecador, pedimos perdão a Deus e é hora de buscar a graça de Deus através da humildade, do arrependimento e da vida de oração. Tendo bons desejos, é preciso que tenhamos coragem e, confiantes em Deus, procuremos realizar esses desejos. Encontrando depois alguma dificuldade em sua realização, permaneçamos na vontade de Deus. O que Santo Afonso quer nos ensinar? Que é preciso ter coragem. Confiante em Deus, procuremos realizar esses desejos. Qual desejo? O desejo de ser santo. O desejo de ser perfeito, que afinal, perfeito só Deus, só a natureza de Deus é perfeito. Mas através da natureza de Deus, nós podemos aspirar à nossa santidade, porque essa é a vontade de Deus. E se nós encontrarmos alguma dificuldade no caminho, se o desânimo bater, lembre-se, permaneçamos sempre na vontade de Deus. É um círculo virtuoso de eu me reconhecer pequeno, me arrepender dos meus pecados, desejar a santidade e contar com a graça de Deus. Sempre que nós nos desanimarmos, olhemos sempre para a vontade de Deus. Guarde para a sua vida 1 Tessalonicenses 4:3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. É rápido? Não. É fácil? Não. Mas é necessário darmos o primeiro passo. E o primeiro passo é desejar ser santo. Desejar viver a santificação. Desejo de perfeição. Esse é o primeiro passo para deixarmos a vida de tibieza. E esse é só o primeiro dos 5. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a decisão de alcançá-la. Primeiro nós temos o desejo. É bom, é de Deus. E agora nós vamos ver no próximo vídeo a decisão de alcançá-la. Quando nós só paramos no desejo e não tomamos a decisão de alcançá-la, vamos ficar pelo caminho. Agora, a partir de agora, é hora de fazer. E nós vamos nessa série de vídeos buscar fazer a vontade de Deus. Buscar fazer. Mas o primeiro passo, que Deus conceda pelo Espírito Santo no teu coração o desejo de ser santo. O desejo de viver aquilo que Deus tem para a tua vida, aquilo que Deus tem para a tua história. Muitos de nós sequer desejamos ser santo. Ouvimos falar de santidade, ouvimos falar de homens e mulheres que fizeram a diferença na história da igreja, mas só ouvimos falar e julgamos ser impossível para nós. Que o Espírito Santo, através da intercessão de Maria Santíssima, plante no meu e no seu coração o desejo de ser santo. E para isso, contemos com a intercessão da Santíssima Virgem Maria. E fica conosco, nós vamos aprender ainda mais como deixar a vida de tibieza. Até a próxima. Salve Maria Santíssima!